Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pode se assentar em nome de Jesus, desocupando as suas mãos. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para que nós possamos meditar nessa noite, Deus colocou no meu coração esse texto, livro de Salmos, Salmos de número 1, que fala da bem-aventurança. Eu já adiantei aqui que o Salmos 1 é um dos salmos mais conhecidos pelos irmãos. Talvez se nós fôssemos colocar numa escala de mais conhecido, talvez o que levaria ao primeiro lugar seria o Salmo de número 23. Porque o Salmo de número 23, ele traz para nós um grande conforto, ele traz para nós uma segurança, porque o salmista vai ter a preocupação e a responsabilidade de colocar no Salmo de número 23 uma comparação. Ele vai comparar Deus com o pastor e vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quem está falando isso é alguém que entende o que é ser pastor. É alguém que entende que para você ser pastor, você precisa estar disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Alguém que escreve algo semelhante a isso, mostrando que entende do que está falando, é o apóstolo Paulo. Quando ele vai dizer assim que o marido, o homem, ele deve amar a sua esposa de tal maneira que ele precisa estar disposto a dar a sua vida por ela. Então quem está falando de algo com tanta importância entende o que está falando. Davi está falando que o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, porque Davi entende que quando ele estava apacentando o rebanho do seu pai, ainda que o rebanho não era dele, mas pertencia ao seu pai, quando o urso vem para poder tragar as ovelhas que estavam ali, ele não pensou duas vezes, ele foi para cima do urso e ele matou o urso. Se isso ainda não fosse o bastante, depois de um tempo vai surgir um leão, e o leão vai querer destruir, destronar as ovelhas que estavam ali. O pastor, ele vai enfrentar aquele leão. E nós sabemos que ninguém, irmãos, ninguém, com a sua força natural, tem poder para matar um urso, ou tem poder para matar um leão. Então nós entendemos que quem faz isso só faz porque está embutido de uma força, de um poder que não é dele, é de Deus. Então o próprio Deus que coloca o Espírito dentro do homem é o mesmo Deus que quando você vê algo injusto, você vê algo desproporcional, você não vai ficar de forma inércia, você não vai ficar sem tomar partido. Você vê algo que é injusto, você vai fazer de tudo para que a justiça seja implantada. Não é Davi, o homem, que está indo para cima daqueles animais, mas é o Espírito de Deus que está tomando Davi, que está mostrando: Davi, eu preciso cuidar das ovelhas, então eu vou para cima do leão, eu vou para cima do urso. É Deus dizendo para nós aqui nesta noite: quando você, irmãos, coloca esta roupagem de homem de família, de mulher de família, de homem que cuida de filhos, de mulher que cuida dos filhos, não é somente você que está fazendo isso de forma natural, mas é o amor de Deus que está sendo manifesto através da sua vida. Você já viu que uma mulher, quando ela tem os seus filhos, ninguém pode falar dos seus filhos? Os seus filhos podem estar errados, mas se tocar nos filhos, a mulher vira uma leoa. O marido é assim também. Irmão, você pode falar o que for, colocar apelido, brincar, mas toca na família para você ver só. Parece que é tomado de uma fúria
é tomado de uma força que não é dele. Por quê? Porque isso são uma das características do Espírito de Deus. Porque Deus é aquele que tem ciúmes de cada um de nós. É por isso que o diabo ele não pode te tocar. É por isso que o adversário da nossa alma ele não pode nos tocar. Porque é quando o inimigo da nossa alma ele vem contra a nossa vida, o nosso Deus, irmão, ele se manifesta. O nosso Deus, ele entra na nossa frente. Porque o diabo às vezes pensa que pode fazer o que quer, mas ele não pode fazer o que ele quer. Ele faz o que Deus permite ele fazer. E quando nós lemos o Salmo de número 1, ele começa dizendo: ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os Salmos, irmãos, ele traz muita riqueza de detalhes. O Salmo 1 que nós estamos lendo, ele está dizendo que alguém aqui está feliz porque não está fazendo algo. É normal a gente ver uma pessoa feliz quando ela faz aquilo que agrada a ela. Mas o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. Ele é bem-aventurado, ele é feliz porque ele não está fazendo algo, ele não está tomando o conselho dos ímpios. Porque ele não está tomando o conselho dos ímpios, por causa disso ele é feliz. É o que o salmista está dizendo. O Salmo de número 2, o Salmo de número 3, Davi vai expressar, irmãos, algo que está vivendo, que ele está vivendo. É por isso que os Salmos ele tem um poder muito grande de mexer com a gente. Porque quem escreve o livro de Salmos está escrevendo o livro de Salmos no momento em que ele está passando alguma coisa que marca a alma dele. E às vezes, quando nós lemos o livro de Salmo, isso tem um poder de identificar em nós algo que nós também estamos passando, algo que nós também estamos vivendo. No Salmo de número 2, de número 3, por exemplo, Davi está dizendo que ele está tão preocupado porque alguém de dentro da sua casa está querendo dar um golpe de estado, está querendo tomar o trono dele. Então ele está dizendo: os meus inimigos têm se multiplicado. No Salmo de número 23, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. No Salmo de número 51, por exemplo, Davi vai dizer assim: olha, Deus pode tirar o que for, pode tirar o palácio, pode tirar todas as pessoas que estão a serviço, pode tirar a riqueza, só não tira de mim o teu espírito. Ele sabe: eu pequei, e eu estou fazendo algo que Deus não se agrada, e eu sei que há uma punição por isso. Então ele está falando: Deus pode tirar o que o Senhor quiser. Eu sei viver sem coroa, eu sei viver sem súditos, eu sei viver sem uma cadeira confortável. O que eu não sei viver é sem o teu espírito. É Davi falando assim: eu pequei e assumo que eu pequei. Só que o pecado não tem poder de fazer com que eu não valorize a presença de Deus. Porque tem pessoas que vivem uma vida de pecado e ela já não tem mais o temor, ela já não liga mais para as coisas de Deus. Davi está dizendo: eu errei, reconheço que eu errei, tira o que o Senhor quiser, mas não tira de mim o teu espírito. É alguém dizendo assim, irmãos: eu posso até ter errado, mas eu ainda sei discernir o que é importante na minha vida. O importante na minha vida não é os 5 minutos de prazeres que eu tenho lá fora. O importante na minha vida não é aquele prazer que uma bebida me trouxe, ou que uma droga me trouxe, ou que uma festinha com pessoas que não edificam a minha fé proporcionou para mim naquele momento. Não, o importante na minha vida ainda é a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus, porque uma hora o efeito da bebida vai passar, uma hora o efeito da droga vai passar, uma hora os amigos, cada um vão para sua casa, e aí a solidão vai bater na minha porta, aí eu vou ver que eu estou sozinho, a minha situação ainda será a mesma. Mas se eu tiver a presença de Deus,
Se eu estiver agarrado com o Espírito de Deus, os amigos vão embora, mas a presença de Deus vai permanecer. O choro vai correr pelo rosto, a lágrima vai escorrer, mas a presença de Deus vai permanecer. O salmista está dizendo, irmãos, pode acontecer o que for, Senhor, mas a tua presença não tira de mim, não tira a tua presença. Eu consigo me adaptar, eu consigo viver sem pessoas, eu consigo me adaptar, eu consigo viver sem um emprego bom, eu consigo viver sem um carro, mas eu não consigo viver sem a tua presença, Senhor. Sem a tua presença é como eu sentir falta do ar que eu respiro. Sem a tua presença, Senhor, eu não posso me mover. O salmista entende isso, e Deus se agrada dessa sinceridade do salmista, porque no Salmo de número 89, o próprio Deus vai dar testemunho dizendo: procurei o meu servo Davi. E procurar aqui, irmãos, é naquela intensidade de uma criança que gosta tanto de um brinquedo, de repente o brinquedo dela some e ela começa a procurar, ela começa a revirar tudo aquilo que tem dentro da casa para poder achar o brinquedo que ela gosta. É Deus dizendo assim: eu tenho tanto prazer de estar com Davi, que eu procurei Davi e eu encontrei Davi. É Deus dizendo para nós aqui nesta noite: Deus tem prazer na nossa vida. É por isso que você não consegue se afastar da presença de Deus. É por isso que você já tentou de tudo. Eu não quero mais ir para a igreja, eu vou brigar, eu vou romper com Deus. Mas Deus te procurou, te achou, e quando estava dando a hora do culto, você estava lá procurando a roupa para ir para a igreja. Porque até quando você quer romper com Deus, Deus não permite você romper com Ele. Deus tem prazer em você, irmãos. Deus tem prazer em mim. Você já percebeu que tem pessoas mais qualificadas do que a gente, mas mesmo assim Deus está investindo na gente? Tem pessoas que cantam bem, tem pessoas que pregam bem, tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas essas mesmas pessoas que têm tantas qualidades, estão lá no mundo, não conseguem se firmar na presença de Deus. Aí você, irmãos, que às vezes nem canta no tom certo, vai ler um texto da Bíblia, confunde Davi com Saul, mas Deus tem prazer. E a pessoa que ouve a palavra, ela entende o que está sendo pregado. Já percebeu que tem pessoas que às vezes não tem estudo nenhum, em vez dela falar playback, ela fala playback, mas quando ela abre a boca para cantar a glória de Deus, ela desce. É porque Deus está dizendo: eu não estou procurando qualidades humanas, eu não estou procurando pessoas que sejam profissionais de púlpito, mas eu estou procurando pessoas que estejam com o coração quebrantado, com a alma contrita, pessoas que não se importam se fez maquiagem, se fez chapinha no cabelo, quando sente a presença de Deus, ela se derrama, ela se prostra, ela fala: Deus, não importa se vai manchar a maquiagem, mas eu vou rasgar a minha alma na tua presença. Pessoas que não se importam com quem está do seu lado, pessoas que não importam se alguém vai julgar o que ela está fazendo, ela quer extravasar na presença de Deus, ela quer dar o melhor para Deus, ela quer romper as barreiras. É por isso que tem gente, irmãos, que não consegue sentir a presença de Deus, porque quando vem para a igreja está preocupado com a etiqueta, está preocupado com a ética. Eu não posso falar isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que ficar paradinho, só vou dar glória a Deus quando alguém mandar dar glória a Deus. Não, irmão, para com isso. Você dá glória a Deus quando você sente a presença do Senhor. Eu dou glória a Deus para eu sentir a presença de Deus. Eu já conheci pessoas
convivesse com uma pessoa, você nunca vai imaginar que a pessoa está passando o que está passando. Porque ela sabe que o que ela está passando não tem poder de mudar aquilo que ela é. Porque quem é adorador, irmãos, quem é adorador, sabe que quando está nesse ambiente, as coisas que acontecem lá fora não tem poder de movimentar, de mexer, de engessar aquilo que eu sou. Porque quando Deus me escolheu, eu estava numa maçã do pecado. Quando Deus me escolheu, ninguém dava nada para mim. Quando Deus me escolheu, ninguém acreditava um centavo em mim. Deus olhou do céu e disse assim: eu confio, eu acredito e vou investir. Vou fazer dele um homem de Deus, vou fazer dela uma mulher de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite. É porque Deus acredita em você. Nós precisamos, irmãos, ter um relacionamento aberto com Deus. Mas isso não é para qualquer pessoa. Isso é para quem segue os conselhos de Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque o conselho do ímpio é aquele conselho que não vai te levar a lugar nenhum. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que é casado, está passando um processo no casamento e vai pedir conselho para quem é solteiro, irmãos? A pessoa vai te dar conselhos que não prestam para você. Porque a pessoa solteira, a vida dela é outra, a prioridade dela é outra. O salmista está dizendo: eu sou bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, porque eu não sigo conselhos do ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, e nem me assento na roda dos escarnecedores. Porque o homem caído, irmãos, a queda do homem ela é decrescente. Primeiro você ouve o conselho de pessoas que não vai edificar a sua fé, e o conselho que você ouve que não edifica a sua fé te faz parar para ficar na roda dos escarnecedores. Aquele que para na roda dos escarnecedores, ele também vai sentar, e quando ele senta, ele está dizendo: agora eu me tornei como um deles. Primeiro você ouve o conselho, depois você para, e depois você se assenta. Depois que se assenta, irmãos, acabou, está igualzinho, está igual o filho pródigo, foi embora e agora está comendo a comida dos porcos. É por isso que o salmista está dizendo: eu sou bem-aventurado, porque eu não escuto o conselho de ímpio. Se eu não escuto o conselho de ímpio, eu não paro aonde tem ímpio. Se eu não paro aonde tem ímpio, eu não vou me assentar, porque eu sei que eu não faço parte daquele lugar. Eu sei que eu não faço parte daquela patota. Eu sei que eu não faço parte daquelas pessoas que quando vai contar piada, querem ficar zombando das coisas de Deus, querem ficar zombando de crente. Coisa terrível, irmãos, é crente que começa a contar piada, zombando das coisas de Deus, zombando da vida daquelas pessoas que estão envolvidas com as coisas de Deus. Nem percebeu, mas já está parando na roda dos escarnecedores. Crente tem que saber o que fala, o que sai da sua boca. Crente tem que saber o que ele pode brincar, o que ele não pode brincar. Quando você começa a perceber alguém que é crente, irmãos, e começa com piadinha com as coisas de Deus, sai fora. Essa pessoa está caminhando para uma queda. Porque aquilo que eu não entendo, eu oro e peço entendimento para Deus. Eu não posso zombar, porque todas as vezes que eu zombo daquilo que envolve as coisas de Deus, o Espírito Santo se entristece, e o Espírito Santo ele vai se afastando de nós. Paulo disse para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não apague a chama do Espírito Santo que está dentro de você. É por isso que se alguém começar a zombar das coisas de Deus, começar a zombar de quem roda, de quem pula, de quem canta gritando, de quem fala, toca no seu irmão, fala para o seu irmão. Se alguém começar a zombar com essas coisas, irmão, sai de perto, repreende a pessoa, porque é o demônio usando a boca daquela pessoa. Se você não quer, você não faz, mas não zomba daquilo que você não entende. Porque você pode estar zombando das coisas de Deus e o Espírito Santo se distanciar de você. O salmista diz: eu não sigo o conselho de ímpios,
Eu não paro no caminho dos pecadores e nem me assento na roda dos escarnecedores. Aí ele vai dizer o porquê que ele toma essas atitudes. Porque antes eu tenho prazer na lei do Senhor. É o mesmo salmista que escreve dizendo assim, ó: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, ter prazer na lei de Deus, irmãos, é para alguém que medita na palavra do Senhor. Ter prazer na lei de Deus é alguém que sabe que a Bíblia não é somente um livro, mas é um manual de sobrevivência. Ter prazer na lei de Deus é alguém, irmão, que quando está passando uma prova terrível, a pessoa lê um texto e ela fala: Deus está falando comigo, Deus está dizendo continua, não para, não retroceda. É uma pessoa, irmãos, que anda na contramão do mundo, tem prazer na lei do Senhor. O prazer dela está aqui. O prazer dela está em estar na presença de Deus. O prazer dela está em ouvir a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé cresce. Tem pessoas sem fé, por quê? Porque não tem prazer na lei de Deus. Se você não tem prazer na lei de Deus, a sua fé só vai diminuindo. Aí tem pessoas que estão que nem galinha de Angola. Você vai conversar com ela e fala: estou fraco, estou fraco, estou fraco. É claro que está fraco. Não está tomando aqui, ó, o energético espiritual. Não está tomando a vitamina que vai fazer com que a sua alma se fortaleça. O salmista está nos ensinando: olha, não segue conselho de ímpio, não para na roda dos escarnecedores, não senta junto com essas pessoas, não. Mas tenha prazer na lei de Deus. Porque é isso que vai te fazer ficar de pé. É isso que vai te fazer enfrentar os demônios, enfrentar o diabo. O diabo, ele é do tamanho, irmãos, o diabo é do tamanho do seu pecado, do tamanho que você alimenta ele. Quanto mais você alimenta ele, maior ele fica. Enquanto menos você alimenta ele, menor ele fica. Tem pessoas que passam lutas terríveis com o adversário da alma. E tem pessoas que não, irmãos. Tem pessoas que só de olhar para uma situação, uma palavra que ela libera muda tudo aquele ambiente. Porque você precisa ter prazer na lei de Deus. Aí o salmista vai dizer: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Todos nós que aqui estamos somos uma árvore. A prova disso tinha um homem cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz uma lama com a saliva, com a terra, passa no olho do cego, fala: vai até o tanque de Siloé e lava. Quando ele olha, ele vê todo mundo como árvore. Aí Jesus manda ele lá e lavar de novo. E aí ele volta enxergando. Porque nós somos como árvore. É por isso que João Batista vai dizer: olha, cuidado. O machado já está posto na raiz das árvores, no plural, porque todas as árvores, todas as pessoas têm um machado colocado na raiz. Aí ele fala no singular: a árvore que não produzir frutos, o Senhor vai cortar e vai lançar fora. Mas a que produzir frutos, Ele vai limpar, para que ela possa produzir mais e mais. Então, irmãos, aquele que tem prazer na lei de Deus, esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Percebe que não é você que vai se plantar em algum lugar, mas alguém vai plantar você. Porque quem é que vai me plantar do lado de um ribeiro? O Deus. Aquele Deus que você tem prazer na lei dele. É aquele Deus que deu a lei para que você medite nela de dia e de noite. É aquele Deus que falou: olha, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Medita nesse livro da lei, de dia e de noite, porque é que vai ser bem-aventurado. É esse Deus que vai me pegar, vai pegar você e vai plantar junto a ribeiros. Irmãos, quando nós estamos plantados junto a ribeiros, irmãos, o negócio é diferente, porque plantado junto a ribeiros, ó,
folhas não vão cair, e tudo que você fazer vai prosperar. Produzir fruto na época certa é Deus nos ensinando através do salmista: não tenha pressa para produzir nada, porque no tempo certo você vai produzir. Porque aquilo que eu me esforço para produzir, eu também vou ter que me esforçar para manter. Mas aquilo que o Espírito Santo produz em mim, irmãos, eu não vou precisar me esforçar para manter, porque o próprio Espírito que vai fazer brotar os frutos é o mesmo Espírito que vai fazer com que no tempo certo o fruto vai surgindo. Então vai ter tempo que você vai produzir, mas vai ter tempo que você não vai produzir. O segredo não é produzir ou não produzir somente, o segredo é estar no lugar em que Deus te plantou. Porque no momento em que você não estiver produzindo, alguém vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo com fulano? Cadê aquela intensidade toda? O que está acontecendo? Será que o irmão já esfriou na fé? Só que a pessoa não sabe que você está respeitando o tempo certo das coisas, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que você vai produzir, e quando você estiver produzindo, irmãos, vai ser um tempo de alegria. Mas a alegria não dura para sempre. Não existe, irmãos, uma noite que dura para sempre, nem um dia que dure para sempre. Vai ter um momento que você não vai estar produzindo, mas o segredo vai ser aonde você está. Porque tem pessoas que às vezes não estão produzindo porque não é o tempo de produzir, e a pessoa quer sair da presença de Deus. E Deus está dizendo: fique aonde você foi plantado, porque aonde você foi plantado, as tuas raízes estão sendo alimentadas. Você pode não estar produzindo nada agora, mas você está se preparando, porque quando chegar o tempo de produzir, aqueles que saíram do lugar, não vai ter mais nada para produzir, mas você vai começar a produzir de novo, porque o ciclo da sua vida vai voltar. Aí as pessoas vão olhar para você e vão se aproximar de novo, porque aquele que produz o fruto no tempo certo, esse está vivendo no centro da vontade de Deus. Até para produzir, irmãos, tem um tempo certo. Um dia alguém falou para mim e para minha família: olha, vocês não precisam estar pastoreando, vocês já eram para estar voando. Se vocês colocarem aí agendas abertas, começar a ir para alguns lugares, o nome de vocês serão soprado. Ô irmão, isso aí entristece demais a gente, porque a gente sabe quem nos chamou e para quem nos chamou. Ninguém está preocupado em subir de forma desproporcional, porque na mesma proporção que você sobe, cuidado, a queda pode ser do mesmo jeito. Tem pessoas que sobem rápido demais, mas caem rápido demais. Então nós precisamos entender qual é o tempo de Deus na nossa vida, porque eu entendo que eu sou uma árvore, eu entendo que Deus, Ele é o agricultor, Deus é aquele que plantou eu perto das águas. Por quê? Porque há tempo, irmãos, que vai vir a seca, vai vir um deserto, vai vir um tempo que você não vai estar com o seu humor lá em cima, 100%. As pessoas vão olhar e vai dizer: cadê a água do ribeiro? Eu posso não estar vendo a água do ribeiro, mas os lençóis freáticos ainda estão lá bem molhadinhos. A água está passando na raiz, e a água passando na raiz, ela vai proporcionar que as folhas não caiam. Vai ter tempo que eu posso até não produzir fruto, mas eu estarei produzindo folhas, e as folhas vai gerar sombra para alguém, porque o fruto mata a fome de alguém, a sombra supre a necessidade de outro. Então eu sei de uma coisa: vai ter momento, irmãos, que eu vou estar como Elias, e como Elias eu vou falar: segundo a minha palavra, não vai chover, o céu vai cerrar, a chuva não vem. Como Elias eu vou falar: manda fogo do céu, e o fogo vai cair. Mas vai chegar tempo como Elias também, que eu vou falar para o moço: sobe no monte e vê se Deus já está enviando a chuva. Porque, irmãos, Elias falar que não vai chover foi fácil. Ele falou: segundo a minha palavra não chove, não choveu.
você vai ver que o negócio é imediato. Ele libera a palavra e o negócio acontece. Elias fala: ó, Deus, manda fogo do céu. É na hora. É tanto que Elias está em cima do monte. E aí o rei Acabe vai mandando o capitão e mais 50. O capitão chega e fala: é você, Elias? Ele só olha assim, ó, para o capitão e para os outros 50 e fala: se eu sou homem de Deus, manda fogo do céu, porque eu sou mais. Na hora, mata todo mundo. Isso aconteceu 2 vezes. Na terceira vez o capitão chegou e falou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Elias entendeu que há momento que nós vamos falar para não chover e não vai chover. Há momento que nós vamos falar: manda fogo do céu, Deus vai mandar fogo do céu. Mas quando chegar o momento de você falar: Deus, envia chuva, você vai ver que não é na mesma rapidez como foi das outras vezes. Elias precisou orar. Elias precisou dobrar o joelho, colocar a cabeça entre as pernas, clamar a Deus: Deus, manda chuva. E falar para o moço: sobe lá no monte, vê se Deus já está mandando. O moço sobe no monte, não vê nada e volta: olha, não está acontecendo nada. Elias insiste na oração. Ele ora uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez o moço fala assim: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que Deus quer ensinar para nós com isso? Que no momento que você estiver produzindo fruto, as coisas vão acontecer naturalmente, vai acontecer rápido. Mas no momento em que os frutos não estiverem sendo produzidos, não se desespere, Deus ainda é contigo. O mesmo Deus que era com Elias quando Elias mandou não chover, é o mesmo Deus que quando ele pediu chuva, ele precisou gastar mais tempo. Porque Deus não quer usar pessoas somente, irmãos, de uma forma. Deus não quer usar você somente de um jeito. Tem pessoas que falam: olha, eu prego, mas eu não canto. Deus está falando: eu quero usar você para pregar, eu quero usar você para cantar, eu quero usar você para abraçar alguém, eu quero usar você para tantas outras coisas. Vai ter coisa que você vai fazer, vai ser muito fácil. Você vai fluir muito bom nisso. Mas tem outras coisas que vai levar um pouco mais de tempo, que é o cavar poço que nós chamamos, que nós falamos. Mas não quer dizer que Deus não está com você. Deus está com você. Só que cada coisa, irmãos, é no tempo certo. O salmista está dizendo: pois eu sou como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação certa. Eu não preciso me preocupar, porque na estação certa eu vou dar fruto. As minhas folhas não caem. Tudo quanto eu fizer prosperará. Aí Deus diz: não são assim os ímpios, mas são como a unha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Porque nós estamos aqui hoje, irmãos, nós estamos aqui hoje somente por um motivo: para que no dia do juízo nós possamos desfrutar da eternidade junto com Deus. Os ímpios não. Os ímpios, irmãos, serão lançados no lago de fogo. Verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio não, porque o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, os ímpios não prosperam, eles vão perecer, porque são diferentes, não têm prazer na lei de Deus, não foram plantados junto a ribeiros, não prosperam, as suas folhas caem. Mas o justo não. O justo sabe que ele vive de fé. O justo sabe que na hora em que todo mundo abandonar, Deus está com ele, Deus não abandona. O justo sabe que na hora que todas as portas se fechar, Deus ainda é Deus que trabalha com porta fechada. O justo ainda sabe que quando a enfermidade bate na porta, Deus ainda é o Deus que cura, Deus ainda é o Deus que levanta. É por isso que hoje nós estamos aqui, irmãos, e estamos alegres, porque nós sabemos quem é que nos chamou, nós sabemos aonde nós estamos plantados, e nós sabemos que é o cheiro das águas, irmãos. Aquela árvore que às vezes foi cortada, como está narrado na história de Jó, ao cheiro das águas ela volta
volta a florescer. E quando ela volta a florescer, Deus falando: eu tenho novidade de vida para você. É por isso que você não pode parar, por isso que você não pode desistir, porque enquanto você permanecer firme na presença de Deus, Deus tem coisas novas para fazer nas nossas vidas. Deus tem coisas novas para concretizar em nosso meio. Cada dia que nós passamos na presença de Deus, nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. E Paulo vai dizer: o que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Você nem imagina o que Deus já preparou para você. Você não pode nem imaginar o que Deus já preparou para você, porque você é uma árvore plantada junto a ribeiros. Então não se preocupe se você ainda não começou a produzir os frutos, porque no tempo certo você vai começar a produzir. É no tempo dele. Ele te plantou, ninguém vai te arrancar. O diabo pode tentar te arrancar, o homem pode tentar te arrancar, mas se Deus te plantou, ninguém vai te arrancar. E no tempo certo você vai começar a produzir frutos para a glória de Deus. Quem pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus? Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, a carta que Paulo escreve aos Filipenses é conhecido como a carta da alegria. É comum você lendo aos Filipenses, você vê Paulo falando: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E quem olha para aquela carta vai dizer assim: poxa, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo acho que estava vivendo um momento muito bom no ministério dele. Parece que ele estava deitado numa rede tomando água de coco e sendo abanado por um monte de gente. Só que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso. Mesmo Paulo estando preso, ele sabe dizer para as outras pessoas: se alegre. Se alegre não por aquilo que está por fora, mas se alegre por aquilo que está por dentro. Não se alegre somente quando as coisas vão bem. Se alegre quando as coisas vão mal também, porque é quando as coisas vão mal que Deus te ensina alguma coisa. Você já percebeu que se você falar sim todas as vezes para o seu filho, você não vai criar um bom filho, você vai criar um filho mimado. Mas vai ter um momento que você vai precisar falar não. E às vezes o não é maior do que um sim. Mas você está criando um filho que vai ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. É por isso que às vezes Deus ele fala não para nós. Você acha que Deus não quer ver você alegre? Ele quer. Você acha que Deus não quer ver você com um carro bom? Ele quer. Uma casa boa? Ele quer. Mas por que às vezes Deus fala não? Por que às vezes a gente escuta mais não de Deus do que sim? Porque nós aprendemos mais com não do que com sim. É com o não que Deus nos ensina. Então saiba, irmãos, viver quando tudo vai bem, mas saiba viver também quando tudo vai mal. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está sol, glória a Deus. Se está chovendo, glória a Deus por isso. Está abafado, glória a Deus. Está frio, glória a Deus por isso. Estou com dinheiro no bolso, glória a Deus. Acabou o dinheiro, glória a Deus por isso também. Nós precisamos entender que em todas as coisas precisamos dar glória para Deus. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e o teu evangelho anunciado. A tua palavra, Senhor, nos ensina, meu Deus, que nós não podemos ouvir o conselho dos ímpios, que nós não podemos parar, Senhor, em roda de escarnecedores e nem sentar junto com pecadores, mas nós precisamos ter prazer na tua lei, que nós assim seremos como árvores plantadas junto a ribeiro. Nesta noite eu quero ministrar esta oração sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, Senhor. Pai querido, nós entendemos que o Senhor é quem nos plantou, que nós somos esta árvore,
e que no tempo certo nós vamos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Que os teus filhos possam entender o tempo que está vivendo, Senhor. Que esta água que rega, Senhor, as nossas raízes nunca venha cessar. E que nós possamos ser canal de bênção na vida de tantos quanto o Senhor achar por bem, ó Pai querido, nos apresentar, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos. Eu não sei como cada um deles chegou aqui nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza, é a forma que irão sair. Nós iremos sair daqui, Senhor, com posse da nossa vitória, porque todos os dias que nós temos um encontro contigo, o teu Espírito Santo coloca algo do céu dentro de nós e tira algo da terra de dentro de nós. É por isso que nós estamos felizes e alegres. É por isso que nós nos alegramos e podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, e tudo quanto os teus filhos fizerem, prospera, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Tem mais uma linda salva de palmas. Nossa irmã missionária Deusiane vai subir hoje, em nome de Jesus. Tem que ir para frente, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã missionária Deusiane.